plenário da Câmara voltou às atividades nesta terça-feira com uma medida provisória que aumenta a punição aos frigoríficos que cometerem irregularidades. Mas o tema maior que move os deputados esta semana é a votação nesta quarta da denúncia contra o presidente Michel Temer. A gente conversa agora com a repórter Dini Moraes, que tem os detalhes. Olá, Dini, boa noite. O presidente Michel Temer só pode ser investigado pelo Supremo se a Câmara der essa autorização, né? Como é que foi a sessão de hoje, um dia antes dessa questão ser decidida pelos deputados? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui na TV Câmara. Jaciene, a gente pode dizer que a denúncia de corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, foi o principal assunto dos debates de hoje. Não poderia deixar de ser, né? A denúncia está prevista para ser votada amanhã, como você mesma já falou, a partir de 9 horas da manhã, mas as inscrições para quem quiser falar a respeito já vão estar abertas desde as 7 horas da manhã, para você ter uma ideia de como o dia amanhã será longo a respeito dessa discussão. Bom, é o principal assunto não só aqui do plenário, mas dos corredores e de toda a Câmara, e monopolizou também os discursos lá, apesar de ter uma medida provisória que estava sendo votada, que foi a medida provisória 772. A gente fala um pouquinho mais dela, um pouquinho mais para frente. Vamos ver primeiro as discussões a respeito da denúncia e todas as dúvidas que os parlamentares tinham a respeito do rito do processo de discussão e de votação que acontecerá amanhã, principalmente as dúvidas da oposição a respeito desse processo. Vamos dar uma olhadinha na reportagem. Foi lido no início da tarde, no plenário, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que rejeita a abertura de processo contra o presidente Michel Temer a partir de denúncia apresentada pelo Ministério Público. O parecer original pela aceitação da denúncia do deputado Sérgio Sveiter foi derrotado na CCJ. A deputada Mariana Carvalho leu o relatório alternativo do relator Paulo Biacchio, do PSDB de Minas Gerais, que coloca em dúvida a qualidade técnica e jurídica das provas levantadas contra o presidente da República e que será votado nesta quarta-feira pelo conjunto dos deputados no plenário. As alegações de fato e de direito apresentadas na denúncia contra o presidente Michel Temer não resultaram da coleta de informações em processo regular de apuração, ou seja, em inquérito policial. As alegações de culpabilidade do presidente da República, expostas na denúncia formulada pelo ilustre Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, resultaram da ação do senhor Joesley Batista, acusado na ocasião pela acusação de responder em juízo por incontáveis crimes graves e, por isto, interessado em reunir elementos que lhe permitissem negociar com a Procuradoria-Geral da República a impunidade de seus delitos. Não são apenas depoimentos suspeitos, são depoimentos imprestáveis por sua congênita origem de moeda de barganha. Por essas razões, o relatório é no sentido da inadmissibilidade da acusação e pelo indeferimento da solicitação para autorização de instauração de processo número 1 de 2017, no meu entender, contaminada de vício insanável. No período destinado às votações, foi submetida ao plenário a medida provisória que torna mais rígidas as punições a frigoríficos. A MP é motivada pelas descobertas da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que revelou irregularidades e cobranças de propinas no setor. Mas, justificando não haver clima para qualquer votação, a oposição apresentou requerimentos de retirada de pauta. O que nós deveríamos estar discutindo nesse momento, nesse plenário, é o rito que será adotado para a votação da denúncia contra Temer no dia de amanhã. Não é razoável o rito que foi divulgado pelo deputado Rodrigo Maia. Nós passamos aqui pela ação da carne fraca, que não é carne fraca, carne forte. O Brasil é uma das melhores carnes e melhores processos de produção de carne do mundo. E nós precisamos aprovar essa medida provisória, mostrando que o Brasil está tomando providência para aqueles que, se houver um dolo, alguma coisa errada dentro da inspeção sanitária animal do Brasil, que se possa realmente multar essas empresas, e a multa sai de 15 mil para 500 mil. E já com o presidente Rodrigo Maia no comando dos trabalhos, vieram as perguntas diretas. Foi retirado o direito dos líderes partidários de manifestação no plenário durante a sessão, utilizando o tempo da liderança?
E se isso aconteceu, qual foi o artigo utilizado para essa decisão da mesa e da presidência da Câmara, só mantendo o tempo de orientação de liderança? O líder pode usar o tempo a qualquer momento até o início da votação nominal. O regimento, de fato, diz sim ou não abstenção, mas eu já tinha combinado que nós vamos dar os 15 segundos que foi dado na sessão anterior, que é automático. Agora, dentro dos 15 segundos, precisa falar sim, não ou abstenção, além do que queira deixar registrado. A nossa interpretação é que, da tradição, fala o relator, fala o advogado e abre a discussão. Essa é a decisão da mesa diretora em relação ao início da ordem do dia amanhã. Rodrigo Maia reforçou que a votação vai começar quando pelo menos 342 deputados tiverem registrado presença no plenário. Eu tenho dito desde o primeiro momento que eu vou respeitar a Constituição e o regimento como presidente da Casa. E assim tenho feito. Fui muito pressionado antes do recesso por parlamentares da base para que eu começasse a votação nominal com 257 deputados. E eu, respeitando não o regimento, mas questões de ordens anteriores de vários presidentes que deixavam claro que, se fosse emenda constitucional, eram 308 e, por óbvio, se era uma denúncia que o quórum, o número é 342, a gente precisaria começar com 342 e, no rito do impeachment, o presidente Eduardo Cunha começou a sessão com 355 senhores deputados e senhoras deputados. Jaciene, então, só para a gente falar um pouquinho mais a respeito da medida provisória, ela teve o texto principal aprovado sim, mas ficaram faltando 3 destaques, ou seja, 3 trechos, 3 textos que os partidos de oposição pediram para que fossem votados separadamente. Por isso que a gente não pode dizer que a medida provisória teve a votação concluída. No geral, ela diz o seguinte: ela aumenta a multa de 15 mil para 500 mil para os frigoríficos que não cumprem a legislação sanitária e também acrescenta aí algumas penalidades possíveis para esse tipo de frigorífico. Lembrando que recentemente a gente viu a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que constatou que até carne estragada estava sendo colocada no mercado, por causa de infrações sanitárias e de uma suposta quadrilha que recebia propina, que dava propina para fiscais e que permitia que essa fraude acontecesse. Entre essas outras infrações estão a cassação de registro e a proibição de participar de licitações e receber financiamento público por 5 anos. Então, a medida provisória 772, essa que aumenta a punição para os frigoríficos, ainda precisará ser votada numa outra sessão, possivelmente, então, na semana que vem, junto com outras medidas provisórias. É com você. Tá certo, Dini, muito obrigada pelas informações.